Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim. É uma alegria estar mais uma vez aqui convosco, querido, dando continuidade hoje à série, querido, sobre o livro do Apocalipse, o livro da revelação. Vamos lá então? Deixe o seu like, querido, nos ajude, querido, em nome de Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim. O autor, querido, do livro de Apocalipse, ele destina o seu livro às 7 igrejas da Ásia, que estão passando por algum tipo de tribulação. Tá? Por isso que quando nós vamos ler o livro, nós temos que ter sempre em mente 3 coisas. Quem escreveu o livro, quando escreveu o livro e para quem escreveu o livro. Apocalipse 1:4 é bem claro. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Nós vemos que o autor, ele endereça a carta às 7 igrejas da Ásia. Nós vemos que o livro de Apocalipse, ele foi, querido, escrito em o período entre Nero César ou no período de Dominiciano. E essa carta, ela teve um destino, ela teve um endereço a um público leitor do escritor. Então, não é um livro de fim do mundo. Apocalipse não fala de fim do mundo. Apocalipse fala de fim de uma era profética, fim de uma aliança. Tá? O livro não é para o planeta inteiro. O livro de Apocalipse, ele não é para um futuro distante. Por quê? Porque está escrito que em breve as coisas aconteceriam. Que rápido as coisas aconteceriam. E não que seria para um futuro distante. São destinadas às 7 igrejas da Ásia, para esse povo que estava vivendo uma circunstância, é que essas cartas foram, querido, ali colocadas e endereçadas. Por isso que nós temos que entender que o livro do Apocalipse foi escrito para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Esmirna, para Filadélfia, para Éfeso, para Laodiceia, para Patmos, como você está vendo, na Grécia, hoje antiga Turquia. Foi para essa igreja que foi escrito, que estava passando uma grande tribulação, que estava sendo oprimida pelo Império Romano e seus tentáculos, querido, que era a dinastia herodiana, também perseguindo em Israel, e também em toda essa área, aonde a igreja do Apocalipse estava sofrendo suas perseguições. Tá? E você sabe que ele estava passando por uma grande perseguição. E o autor de Apocalipse, ele utiliza de simbologia para transmitir uma mensagem de esperança que o Cordeiro triunfaria no final, dando a eles o grande livramento. O autor não está falando em Apocalipse de fim do mundo. O autor está escrevendo para o mundo inteiro? Não. Não está escrevendo para o mundo inteiro. Está escrevendo para oikumenes no grego, o mundo conhecido da época. O autor está escrevendo acerca de um futuro distante? Não. Impossível. Ele está escrevendo para um futuro distante. Por quê? Apocalipse 1:1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que, brevemente, tachos, em grego, deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, brevemente não é distantemente, é brevemente. O autor aqui, ele está afirmando que era breve, eminente, e não tardiamente que ia acontecer essas coisas. Se nós queremos futurizar isso, nós seremos desonestos com a interpretação
e com o sentido das palavras, tentando congelar as palavras, dar um novo sentido às palavras que o autor não está dando. O autor sabia exatamente o que estava escrevendo e que brevemente, na mente dele, iria acontecer todas essas coisas. Quem futuriza não é honesto com o texto. Me desculpe, não é honesto ao texto. Isso eu falo sem medo de errar, tá? E nós vemos que logo no início, o livro, o autor diz que foi arrebatado em espírito em suas visões. E suas visões são semelhantes à de Daniel e também de Ezequiel, que era um estilo judaico de visões e narrativas metafóricas dentro do Apocalipse. Vamos ver alguma semelhança com Daniel. Apocalipse 1:13 diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante a quem? Ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Olha Daniel 7:13. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha nas nuvens no céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Veja ainda Apocalipse 1:14, que diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, né? E os seus olhos como chama de fogo. Veja o que diz Daniel, capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. A diferença, querido, entre esses dois é que o autor do Apocalipse descreve Jesus, o que em Daniel e Ezequiel tinha outro simbolismo. Em Daniel, o ancião de dias representa Deus, e o filho do homem, Israel, que receberia o seu domínio e sua independência de volta como nação, porque estava, querido, sobre o domínio de Antíoco Epifânio, tá? do império de Antíoco Epifânio IV, a qual ali está prometendo que Deus daria de volta o domínio da nação e que a nação seria independente, e isso se cumpriu na íntegra com a revolta dos Macabeus, com Judas Macabeus. Então nós vemos que simplesmente há uma troca, mas usando o mesmo estilo literário. Em Daniel, Deus dá poder e devolve o poder, o domínio, o governo à nação de Israel, que é representada pelo Filho do Homem. Agora, aqui em Apocalipse, nós vemos, querido, o Filho do Homem sendo Jesus, e Deus dando autoridade, domínio e reino para a pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse 1, 17 e 18 diz: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo. Está falando da pessoa de Jesus, que ressuscitou para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, porque Jesus, ele venceria a morte, ele destruiria o ministério da morte e da sepultura, do Sheol, do Hades. Por quê? Porque haveria uma grande mudança no sistema da morte e da sepultura, aonde, querido, todos que estavam presos na sepultura e estavam sendo vítima pelo ministério da morte, com a vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus, seria mudado, porque Jesus, ele tomou as chaves do inferno e da morte. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Mas como no Apocalipse, nós vemos que tudo é simbólico, e não sabemos se houve uma interpolação cristã posterior, o autor pode estar utilizando o simbolismo do ancião de dias para descrever que Jesus recebeu poder e glória. Tanto a figura do Filho do Homem quanto o ancião de dias derivam da mitologia cananita sobre o conflito de Baal e El,
E isso pode ser encontrado na epopeia babilônica de Enuma Elish, que diz lá a seguinte forma: Anu se envergonhou da covardia de seu filho e pediu ajuda a Marduk, seu neto, a qual impôs suas condições, quer ser Deus supremo. Ou seja, Marduk, no sentido, um homem, queria ser um Deus supremo. Achar um dos deuses do céu e pai de Anu, consulta os deuses que, surpresa, surpresa, fazem outra festa, depois de muita cerveja, olha a festinha no céu aí, e decide sujeitar-se a Marduk. Marduk se armou com seu arco, rede e massa e partiu em sua carruagem de guerra, a qual teve a grande batalha contra Tiamat, aonde Marduk se tornou um grande deus. No época de Gilgamesh, o ancião Anu entrega poder a seu neto Marduk. O que João está querendo trazer em Apocalipse? Exatamente o símbolo de que Deus integraria poder para Jesus. Como Anu entregou poder para Marduk. Essa é a simbologia e a inspiração de que o livro do Apocalipse está sendo escrito dentro dessas simbologias bem conhecida, que codificadamente seria entendida pelo leitor público do livro. Porque o livro de Apocalipse é escrito em códigos, em formas metafóricas, para que os seus algozes não viessem a censurar o livro e o livro não viesse girar em torno do público leitor que é destinado às 7 igrejas da Ásia. Depois ele começa falando sobre os tronos, que também era o simbolismo de poder. Quando fala de tronos, fala de poder, simboliza poder. E nós vemos em Apocalipse 4, versículo 2 e o 3, que diz: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Nós vemos em Daniel, capítulo 7, versículo 9 ao 10, que diz: Continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos, e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeleireira. Seu trono era feito de chamas, como rodas de fogo ardente. Diante dele corria um rio de fogo. Milhares e milhares, e serviam dezenas de milhares, assistiam, o tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Vejam a semelhança, tá, na narrativa e na linguagem, para você entender. E Apocalipse 4, versículo 4 ao 5 ainda diz: E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saiu relâmpagos e trovões, e vozes diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante a cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. Veja a semelhança com Ezequiel. Ezequiel 1:26. Acima dessa abóbada havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira, e bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. Então nós vemos, querido, que o escritor do Apocalipse está usando Daniel e Ezequiel numa narrativa judaica, tá, metafórica, para trazer algumas verdades no Apocalipse que nós vamos entender já já. Quando Ezequiel fala dos 4 seres viventes que representam a proteção de Deus em Cristo Jesus, ou seja, quando ele faz o uso desses 4 seres viventes, esses 4 seres viventes eles vão representar dentro do Apocalipse a proteção de Deus a essa comunidade em Cristo Jesus, o seu Salvador. Veja o que diz Apocalipse. E havia, Apocalipse 4, versículo 6 e versículo 7. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos.
por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, guarde, leão. E o segundo animal, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Agora, olha a semelhança com Ezequiel. Ezequiel, em Apocalipse, vai encontrar leão, bezerro, águia e homem. Repetindo, leão, bezerro, águia e homem. Ezequiel 1,10 diz, quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os quatro, uma face de leão pela direita, todos os quatro, uma face de touro pela esquerda, e todos os quatro, uma face de águia. Nós vemos, querido, muita semelhança, e essas figuras de linguagem, o público leitor do Apocalipse entenderia de forma clara que Deus estava trazendo de maneira metafórica e simbólica que ele protegeria essa comunidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda nós vemos em Apocalipse capítulo 4, verso 8, em paradoxos com Ezequiel 1,11, que diz, e os quatro animais tinham cada um por si 6 asas e ao redor, e por dentro estava cheio de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e é o que há de vir. Quem é que há de vir? O Todo-Poderoso. Que Todo-Poderoso? O Senhor, que se manifestaria em Cristo Jesus, em Yeshua, para a igreja. Assim, Ezequiel diz assim, assim eram os seus rostos e as suas asas, estava estendida por cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma a outra, e 2 cobriam os corpos deles. Para nós entender, querido, a situação do povo de Deus na época de Ezequiel era de cativeiro. Estavam na Babilônia, e desde a terra vêm estas imagens tiradas dos antigos caribos assírios. Lembram os querubins da arca, nomeados em Êxodo 25, 18. Estes seres, meus amados, que imitavam os caribos, possuíam cabeça humana, corpo de leão, patas de touro e asas de águia. Essas figuras estranhas guardavam a entrada dos palácios da Babilônia. Veja, guardavam os palácios da Babilônia. Era um símbolo de quê? Naquela época, na Pérsia da Babilônia, símbolos de proteção. Então, leão, rosto de homem, né? Nós temos bezerro e nós temos águia, simbolizando proteção. Então, a figura de linguagem tomada no livro de Apocalipse, aqui nesse texto, comprova de maneira sem erro nenhum, sem ter qualquer problema de interpretação, que Deus estava dizendo para aquela comunidade, através do escritor do livro do Apocalipse, que Deus os protegeria. E estes animais que eram encontrados, queridos, na frente dos palácios, semelhante a servo dos deuses pagãos, agora estão atrelados ao carro de Deus de Israel, dão ajuda e proteção. Na Síria, achava-se quirubo, expressão de que designa um touro alado, achado em vários templos mesopotâmicos antigos. Adicionalmente a este ser, encontra-se outro em forma de um leão alado, chamado Shidu, ou Lamassu, que só não serviam como adorno nas paredes e portas dos templos, mas eram achados em pares de leões e touros alados, servindo também como guardas postos na entrada dos templos mesopotâmicos. É provável, então, a leitura do termo querubim, araiot, querubins, leões, como uma expressão hebraica relacionada à figura em forma de um leão, ou um shidu, ao contrário de querubim, na forma de um touro quirubo. Mas isso só nos leva a entender uma coisa, que o objetivo do autor é descrever algo sagrado, algo divino. O autor quer transmitir a ideia de que esteve em um tipo de mundo espiritual guardado por seres viventes. Basicamente, simbolizam proteção divina. Deus estava, através do autor de Apocalipse, declarando simbolicamente que iria proteger aquela comunidade que estava vivendo aquele apocalipse ou tribulação, e daria poder
e domínio e reino a Yeshua, nosso Salvador, para dar livramento àquela comunidade. Isto é o que simboliza, querido, esses textos, aonde nós vamos entender, querido, de forma gradativa, o que significa essas metáforas, esses símbolos, querido, essas figuras de linguagem, essa interpretação sode, oculta, que está codificada no livro de Apocalipse, que eram interpretadas de forma muito fácil, muito clara, ao público leitor da época. Por isso que temos que estudarmos o contexto das 7 igrejas da Ásia, do povo de Jerusalém, o povo de Israel, para entendermos o que o Apocalipse quer nos ensinar. Shalom Adonai, Yeshua Hamashiach, Hamalé, Hamalehim. Deixe seu like, deixe seu curtir, deixe seu descurtir, o YouTube também aceita. Deixe seus comentários, sendo positivo, sendo negativo, interaja, ajude esse canal, em nome de Yeshua, Hamashiach, Hamalé, Hamalehim.